O deserto do Egito está sempre em movimento. Ele se ondula e se eleva, mudando com o tempo e o vento. Elevando-se das pedras do deserto estão as marcas do homem. Vestígios de suas ferramentas permanecem, mas o intelecto que concebeu tais maravilhas está envolto em mistério. Uma nova pesquisa joga luz nas perguntas mais recorrentes sobre o que os antigos sabiam. Sempre fui fascinado por civilizações antigas. É um fascínio que vai muito além dos grandes monumentos que os antigos deixaram para trás. Mas quanto mais estudo esses monumentos e mais aprendo sobre eles, mais me vejo diante das mesmas perguntas simples e espantosas. Qual era a ciência? Qual era a tecnologia que tornou possível tais monumentos? De onde eles vieram e qual seu legado? Sabedoria e antiguidade. Os egípcios. Dizem que a fé move montanhas. Bom, no caso dos antigos egípcios, foi sua fé que os fez mover uma montanha para construir outra. Para isso, eles não inventaram ferramentas, e sim técnicas e métodos. Eu fui até o Egito à procura dos vestígios de seu passado antigo, para revelar algo novo sobre seu legado. Percorrer o lendário Nilo é como voltar no tempo. Entrar num antigo labirinto de mistérios que tem nos levado a exemplos palpáveis do conhecimento e percepção antiga. Os antigos egípcios viveram num mundo sem ciência, num mundo cheio de mistério e poucas explicações. Seu legado começou há 7.000 anos, quando eles buscavam aproveitar os recursos do Nilo. Todo ano, o rio enchia com a neve derretida das montanhas etíopes a 1.900 quilômetros. Para a maioria, a cheia era uma bênção, pois durante o período de seca havia fome. Mas a inundação trazia boas colheitas e vida. Imagine você que 97% do Egito de hoje é deserto. E o Nilo era e é sua principal fonte de água. Pensando em seu ambiente, os egípcios antigos começaram a desenvolver métodos para utilizar a natureza a seu favor. Imitando a bacia natural que retinha água quando o rio recuava, eles construíam canais para direcionar o fluxo natural até mesmo para campos distantes, onde o Nilo deixava para trás um solo rico em nutrientes, depois que a água evaporava. Os egípcios inventaram o primeiro sistema de irrigação do mundo, e o Nilo se tornou a chave de seu sucesso. Com muito tempo nas mãos para pensar e imaginar, os egípcios antigos perceberam as leis e ciclos naturais. A força predominante em suas vidas era o rio. Num tempo antes da era dos hieróglifos, sabemos que os antigos tentavam prever os níveis de inundação, esculpindo marcas nas pedras. Devido à dependência do Nilo, os egípcios precisavam antecipar seu comportamento. Por fim, construíram esse tanque criado para captar a água da cheia. Desenvolveram o nilômetro, um método simples, mas eficiente. Podia ter várias formas, mas aqui na Ilha Elefantina, em Assuã, era uma série de degraus com altura em côvados, esculpida na parede. Conforme o nível do rio subia, eles sabiam o que esperar no ano seguinte. A altura de 18 côvados significava fome, 24 significava abundância e 27, desastre à vista. O nilômetro era um sinal de vida. Acompanhando os ciclos da natureza, eles dividiam o ano em 3 estações. Primeiro vinha a estação da cheia. Depois, o escoamento, estação de semear e colher. E, finalmente, a seca inevitável, que durava até o ciclo de vida do Nilo se repetir. Os antigos dividiam cada estação em 4 meses, com a lua definindo cada mês com um ciclo de 29 a 30 dias.
Dos vizinhos suméricos, os egípcios antigos já haviam adotado o calendário de 360 dias. Mas a lua, como referência, não fornecia a precisão necessária para prever a inundação. Por fim, eles procuraram uma outra solução. Uma que teria grandes consequências. Passo a passo, eles tentaram encontrar um meio de organizar seu mundo. E enquanto descobriam as leis e ciclos no céu noturno, os egípcios notaram uma estrela em particular, Sirius, ou Septet, como chamavam. Aparecia uma vez por ano no meio de julho, na época da estação da cheia. O ano novo era marcado a partir desta noite, num ciclo de 365 dias, como é nosso ano até hoje. Seu desejo de dividir o dia e medir o tempo motivaram os egípcios a criar suas próprias marcas. Eu fui ver esse marcador de 3.500 anos de idade no Cairo. Por todo o Egito havia obeliscos egípcios como este, usados há 2.000 anos. Como um relógio solar gigante, os antigos sabiam as horas através de suas sombras. Mas como saber as horas sem um obelisco por perto? Por volta de 1500 a.C., os egípcios inventaram um relógio de sol portátil. O princípio era simples. Eles apontavam uma régua para o sol para criar uma sombra. Para dar precisão, um prumo de chumbo ajudava a nivelar o instrumento. Posto na horizontal e apontado diretamente para o sol, a sombra era marcada na régua graduada. O local da sombra indicava as horas, ou, em outras palavras, um relógio. Pela primeira vez na história, os egípcios antigos dividiram o dia. Não em horas, mas em 24 partes, como fazemos hoje. Apesar de perceberem as leis e ciclos da natureza, ainda havia um mistério a ser desvendado. O sol morria à tarde para renascer no dia seguinte. O Nilo inundava todo ano e suas águas traziam vida. Mas quando as águas recuavam, elas traziam morte. De seu ciclo natural, os antigos devem ter concluído que havia mais vida do que o olho via. Havia dois lados da moeda. Deste lado, vida. Do outro lado, o pós-vida. Mas tinha um problema. Se você precisasse de um corpo nesta vida, também precisaria de um na pós-vida, de preferência o seu, e intacto. E isso criaria uma repercussão. No começo, os egípcios enterravam os corpos na terra, envoltos em linho, sob as areias movediças do deserto. Mas as tempestades de areia quase sempre devastavam as sepulturas e espalhavam os restos de seus ancestrais pelo deserto, destruindo os corpos que eles tanto precisavam. Pois, segundo eles, sem um corpo intacto, não havia pós-vida. Então encontraram outros métodos, cavando mais fundo a rocha do deserto para criar sepulturas mais seguras. Isso para aqueles que podiam pagar por elas. A construção de tumbas seguia um esquema básico. Eles cavavam um poço com uma ou mais câmaras no fundo. Depois que o corpo era colocado ali, o poço era lacrado com areia ou pedra pesada e a entrada coberta com tijolos de lama. Esta é uma das tumbas de tijolos mais antigas que restou. Esta é grande, mas havia de todos os tamanhos e formas. Quadradas ou em colmeias, as tampas expressavam a ideia dos egípcios sobre o monte de terra primordial, de onde toda a vida surgiu e de onde os mortos eram ressuscitados. Como a longevidade se tornou um problema, eles substituíram o tijolo. Para enterros reais, os antigos passaram a usar pedras, ainda em forma de tijolos, só que mais duráveis. Com pedra, os egípcios construíram as superestruturas mais antigas da história da humanidade. Estas são mastabas, tumbas retangulares achatadas, um termo árabe para bancos de pedra. Mastabas se tornaram sinal de status. Aqui em Gizé eu percebi que quanto maiores os blocos, mais elaboradas eram as tumbas.
Este é um poço funerário. Deu para ver que os artífices eram verdadeiros mestres. Com alto nível de acabamento, é difícil acreditar que eles tenham 5.000 anos. No final do poço, uma mastaba como essa continha uma ou mais câmaras funerárias, dependendo da riqueza. Uma superestrutura retangular em cima do poço continha um corredor, uma capela e outro cômodo importante, o serdab. Então, a posição na sociedade... Sim, é importante. Eu me encontrei com o egiptólogo-chefe do platô de Gizé, o Sr. Mansur, para ver o interior de uma mastaba. Sim. E também muito respeito. Aqui fica a capela ou o corredor que leva à capela da tumba. A capela. Sim, mas... Dá para ver o quanto essa tumba era importante pelo nível de acabamento e os detalhes da arquitetura. E aqui, antes da capela da tumba, você vê o corredor. E nesse corredor, quando você olha para o teto, você vê que eles construíram um teto abobadado. Blocos de pedra maciça formam a parede e o teto de 2 águas. Através do ajuste correto do triângulo, os engenheiros da antiguidade calculavam o arco e esculpiam a pedra para criar o teto abobadado. Foi uma das primeiras aplicações da geometria. Eles pintavam esse corredor e as paredes com cenas do cotidiano. E cenas que O Sr. mostravam... Mansur salientou que os egípcios levavam presentes e pertences para suas sepulturas e que todas as pinturas de parede substituíam o mundo em que viveram. As imagens eram tão boas quanto as reais e retratavam atividades como a fabricação do vinho e detalhes de seu dia a dia como fazendeiros. Cada pintura é uma oferenda mágica e eterna expressa em arte. Numa tumba adjacente, eu encontrei uma presença poderosa, a entrada da alma e sua estátua. Além da alma, os egípcios acreditavam que uma pessoa tinha corpo, personalidade, imortalidade e nome. Sem um corpo intacto, ou pelo menos uma estátua para a alma habitar, uma pessoa não tinha uma sombra e, portanto, não existia. O Cairo moderno é lar de 30% de toda a população egípcia. Como na antiguidade, a vida ainda gira em torno do Nilo. E o campo ainda tem um papel central. Os antigos usavam ferramentas básicas e, mesmo assim, desenvolveram métodos criativos e inteligentes. Como o primeiro sistema de irrigação do mundo para a produção de alimento, suficiente para sustentar toda uma nação. Mas os egípcios aproveitaram um outro presente do Nilo. Um que deixou sua marca permanente na história do mundo, o papiro. Os egípcios inventaram um dos primeiros registros portáteis da antiguidade. Para fazer uma folha de papiro, eles cortavam o interior do caule em tiras. Depois molhavam e dispunham as lâminas em ângulos retos. As batidas davam início ao processo de fusão das fibras. O peso adicional fundia as células das plantas depois de forçar a saída do ar, reduzindo a espessura em cerca de 75%. Com o ar seco, as fibras eram comprimidas mais 5%. Muito do que sabemos sobre a construção da tumba egípcia vem de registros em papiros. Mas para admirarmos essas maravilhas, nada como ver ao vivo. Por isso eu fui a Saqqara, onde tudo começou. Por volta de 2600 a.C., Imhotep, médico e arquiteto do faraó Djoser, inventou uma tumba própria para um rei. Ele cuidou do corpo do faraó nesta vida e agora construiria um lar para o seu pós-vida. Imhotep foi considerado um gênio por ter elevado o nível do design de uma mastaba e, com isso, dar início a uma nova era. Imhotep começou com uma mastaba, que ele expandiu em 2 lados, e a partir deles construiu em volta uma pirâmide de 4 degraus. Depois disso, acrescentou outra construção ainda maior sobre a primeira, até criar uma tumba com 6 degraus e com mais de 60 metros de altura. Ele conectou as câmaras subterrâneas através de um labirinto de 5,5 km de poços e túneis. Pensando bem, é algo incrível. Não temos registro do que passou na cabeça de Imhotep.
mas seu design inovador fala por si só. Ele criou uma imagem dos raios de sol ou uma escada que levaria a alma de Zoser em direção ao céu para o seu pós-vida. A pirâmide em degraus de Imhotep aturdiu o mundo antigo e a tumba de Zoser se tornou a primeira pirâmide do Egito. Tentativa e erro, sucesso e fracasso. Não sabemos as curvas de aprendizado dos sucessores de Imhotep. O fato é que ele deu início a uma nova tendência. Quantas tentativas fracassaram, jamais saberemos. Meio século depois, o rei Huni, ou rei Snéfero, elevou o design das pirâmides a novas alturas. Os estudiosos não sabem qual deles foi o responsável. Para construir mais alto, eles experimentaram uma base quadrada em Maidum. Mas o céu era o limite, e depois de transferir o local da tumba para Dashur, Snéfero começou um projeto ainda mais ambicioso. No começo parecia ter dado certo, só que na terceira fase da construção, a ambição de Snéfero teve que se curvar à inclinação. Uma das teorias é que o tremendo peso estático pode ter causado rachaduras nas paredes interiores. Então diminuíram um ângulo que conferiu ao projeto o nome de pirâmide inclinada. Estudiosos acreditam que foi por essa imperfeição que Snéfero ordenou uma nova pirâmide, que fala de ambição e determinação. Para a pirâmide vermelha, eles copiaram a base quadrada e o novo ângulo da pirâmide inclinada, mas com melhores proporções. Pode parecer tentativa e erro, mas, com o tempo, eles aprenderam a calcular suas construções com cuidado. O papiro de Hind data de 1650 a.C. Apesar de ser uma cópia de um documento anterior, ele pode ser mais antigo, pois a era de construção de pirâmides terminou 150 anos antes. É um pergaminho de 4,5 metros. Esta parte mostra que os antigos criaram uma fórmula para calcular as proporções perfeitas de uma pirâmide e que tinham uma compreensão básica dos princípios do Teorema de Pitágoras. 1000 anos antes de Pitágoras ter nascido. O que Snéfero criou foi a primeira pirâmide verdadeira, com 4 triângulos iguais sobre uma base quadrada. Agora eu quero ver como eles resolveram as questões de peso no interior. Um corredor leva a 2 antecâmaras e uma câmara funerária. Elas ficam no centro, cerca de 27 metros abaixo da entrada. É impressionante a precisão com que os egípcios assentaram esses blocos, considerando seu tamanho e peso. Então era assim que eles distribuíam o peso excessivo. Eles construíam o que os arquitetos chamam de mísulas. Esta tem mais de 12 metros de altura. Cada camada projeta algumas polegadas da camada anterior até se encontrarem em cima. Caramba! Depois o corredor se eleva alguns metros, levando até a câmara mortuária. Aqui, no meio da pirâmide, milhões de quilos de pedras estão em torno de você. É como estar enterrado vivo. Há muito tempo os ladrões limparam este lugar, mas o ar aqui dentro parece não ter mudado em milhares de anos. Por esta passagem estreita não entra ar fresco, apesar de o teto ter 15 metros de altura. Sufocante é pouco. Você deve conhecer expressões como "se você sonha, você consegue" e "somente o céu é o limite". Quando eu visitei lugares antigos do Egito, eu vi que esses aforismos eram verdadeiros há muito tempo. Os egípcios antigos criaram algumas das estruturas mais duradouras da história da humanidade. Principalmente quando passaram a dominar os 6 maiores requisitos da construção e que são consistentes com as 80 pirâmides que construíram. O primeiro princípio é a base quadrada. Para obter uma base quadrada perfeita, eles marcaram os 4 cantos da pirâmide, algo que devem ter feito com barbantes.
Precisão é importante porque, se os lados não estiverem exatamente iguais, você terá problemas para erguer a pirâmide. Numa segunda fase, construíram um núcleo com degraus, como aqui em Gizé, perto do Cairo, onde é possível ver as várias camadas. Muito do que ainda resta é o núcleo. Essa é a maior pirâmide de todas. É a tumba do faraó Quéops, que governou o Egito na metade do século 25 a.C. Elevada a cerca de 150 metros acima do solo do deserto, esta foi a construção mais alta do mundo por quase 5.000 anos. Ninguém sabe ao certo quais eram as técnicas, pois com o tempo, os traços de seus métodos de construção foram se apagando e despertando sempre novas teorias. Um terceiro aspecto é a localização e orientação da pirâmide. Depois do rei Snéfero, todas as pirâmides eram voltadas para o eixo leste-oeste, igualando a vida e morte do rei ao nascer e pôr do sol. Orientar a pirâmide na direção certa não parece ter sido problema para os antigos, porque qualquer erro na maioria das pirâmides é de menos de 1 grau. A seleção do local também incluía o item material de construção suficiente. Para a fundação e o núcleo, eles usavam o maior número possível de blocos de calcário de local próximo. Os estudiosos fizeram as contas. Uma pirâmide como esta exigiu quase 2,5 milhões de blocos de pedra, uma montanha virtual. Aqui na pedreira da pirâmide dá para ver onde eles cortavam os blocos do leito de rocha. Ainda hoje, a extração de pedras é um trabalho duro e requer muita força, humana e mecânica. A comparação de equipamentos modernos com suas técnicas torna suas façanhas algo mais incrível ainda. Eu vim até uma pedreira antiga em Assuã, no sul do Egito, admirar sua determinação. Este é um bloco de dolomita e, acreditem ou não, era tudo que os egípcios precisavam para extrair enormes blocos de granito. Eles o usavam como marreta e martelavam até fazer buracos como este. E, por fim, uma vala. Devia ser um trabalho maçante mesmo, mas era muito eficiente. A questão era fazer o trabalho e outras pessoas arrastarem os blocos para o local da pirâmide. Eu me encontrei com Dennis Stocks, estudioso e autor de um livro sobre a técnica de trabalho em pedra no Egito Antigo. A questão era quadricular para isolar blocos prontos para serem extraídos e colocados na pirâmide. Ele explicou como eles moviam esses blocos para construir o núcleo da pirâmide. Considerando os diferentes tamanhos, provavelmente eles usavam diversos métodos. Em alguns casos, só arrastavam os blocos, e em outros, usavam trenós e roletes de madeira. Os blocos maiores eram colocados com simples alavancas de madeira. No topo, as pedras eram bem menores e podiam ser colocadas com a mão. Na quarta fase da construção, eles encaixavam pedras menores para dar a forma da atual pirâmide. O truque não era tanto o formato perfeito de cada bloco, mas o peso total de cada fiada, que tinha que ser absolutamente idêntica. Como vocês podem ver, as pirâmides foram construídas com pedras de todos os tamanhos e formatos. Algumas tão grandes quanto um caminhão, outras do tamanho de uma geladeira, todas encaixadas com exatidão. Como se isso não fosse difícil, os construtores tinham que manter um ângulo constante de uma fiada de pedras para outra. Só assim eles podiam dar à fachada a lisura de um pedaço de vidro e manter os ângulos, com a precisão de uma lâmina de barbear. O quinto requisito da construção da pirâmide era o ângulo reto, a inclinação e sua proporção com a base quadrada. Isso era crucial em termos de durabilidade. Por último, havia os blocos de acabamento brancos e lisos em calcário. Na maioria dos casos, eles foram retirados quando as próprias pirâmides se tornaram pedreiras. No topo da tumba de Khefren, filho de Quéops, resta um fragmento. Eu soube que o Dennis fez pesquisas sobre os blocos de acabamento. Eu me encontrei com ele na Vila Faraônica em Gizé, onde ele preparou uma aula para demonstrar as técnicas antigas para trabalhar com pedras. Quando eu cheguei, Dennis estava preparando um bloco de calcário. Muito bom, obrigado.
As ferramentas que ele preparou são incrivelmente simples. Eu estava curioso para ver como eles as usavam. Jack, venha dar uma olhada nisso aqui. O que temos aqui, Dennis? Bom, esse bloco de pedra é idêntico ao que eles usaram na Grande Pirâmide, particularmente no acabamento. Como eles conseguiam polir o bloco para servir de acabamento? Bom, para começar a polir, vamos usar uma ferramenta como essa. Isso é um cinzel de cobre. O cobre veio de uma mina de cobre do Sinai. Está vendo? Dennis disse que os antigos usavam 3 materiais naturais: minério de cobre, sílex e areia. Com o minério de cobre, eles faziam cinzéis, machados, brocas e ponteiras. Eu sempre achei que o cobre fosse um material mole. Como é que o cobre pode talhar uma pedra? O segredo é que esse cinzel é martelado a frio. Não é como os cinzéis de aço modernos. Isso endurece a ponta, se você deixar esfriar naturalmente. Entendi. E assim você consegue talhar a pedra. Sim, é muito simples. Pegue o cinzel, apoie a ponta e bata devagar, alternando o ângulo do cinzel para obter um corte limpo na pedra. E aí você tem um corte liso o bastante para fazer uma pedra de acabamento. Sim, no final ela fica bem plana. Mas eles ainda podiam usar uma outra técnica, que é uma pedra de raspagem. Ela tem uma borda afiada e pode ser usada assim. Incline a pedra e raspe devagar as saliências do bloco. Então, Jack, por que não experimenta? É bem fácil, não é? É só usar essa sim. pedra, é só alisar todas as fácil. partes salientes. Isso, você pode usar essa pedra até obter uma superfície bem lisa. Polir é uma coisa, mas como é que você sabe que tem o produto final? Como é que você sabe que a superfície está totalmente plana? Bom, eu vou te mostrar. Primeiro, eles precisavam de uma ferramenta de precisão para avaliar a superfície e ver se estava plana ou não. O que significa... Segure para mim, Jack. E deixe bem esticado. Na superfície, desse jeito. Bom, o que temos aqui são 3 tocos, todos do mesmo tamanho. Entendi. Isso é extremamente importante. Então, quando o barbante está esticado, você pode conferir passando o toco embaixo do barbante e, com isso, ver se tem alguma saliência. Quer dizer que se tocar o barbante é porque tem uma saliência, Se não o é? barbante levantar assim, tem uma saliência. Isso é inacreditável. Uma técnica inteligente, mas se você pensar em milhões de blocos de pedra, isso exigia muito detalhe. Eu estou cético quanto à eficiência disso em campo. Então eu desafiei o Dennis para um pequeno experimento. Quando andamos por aqui, vemos que os blocos estão alinhados e aparentemente nivelados entre si. Como eles deixavam tão nivelados? Bom, eles tinham que fazer avaliações. Então, vamos conferir e ver se eles eram bons mesmo. Vamos usar a velha ferramenta mais uma vez. Nossa velha amiga. Tocos e barbante. Coloque a sua ponta neste bloco, que eu coloco a outra neste aqui. Primeiro, vamos colocar o toco no seu bloco. Nivelado, né? Maravilha, Tá perfeito. aí está. Está ótimo, mas aqui está sobrando. Como está o nível aqui? Que beleza! Não resta outra coisa a não ser admiração por eles. Então eles nivelaram certinho. Totalmente certo. Os blocos estão nivelados. Mas isso não era o bastante. Para a pirâmide permanecer estável, os blocos tinham que estar na horizontal. Dennis trouxe outra ferramenta antiga. Nós podemos usar esse nível para verificar se o bloco está mesmo na horizontal. Horizontal como a superfície d'água. Podemos usar a superfície d'água para verificar a precisão do instrumento. Nós fazemos isso marcando uma linha atrás da linha do prumo. Se a medida for plana, isso vai ficar sempre na vertical e a pedra vai ficar na horizontal. Isso. E como está agora? Bom, está em cima. Está bem no meio agora. Tá muito bom. Muito bom. Tá, isso é uma coisa. Se você sabe que o bloco está na horizontal, ótimo. Mas você também tem que ter certeza que as laterais estão na vertical. Você tem razão, Jack. Eles tinham outra ferramenta para esse propósito. E só há um lugar para conferir. Esse é um dos blocos de acabamento que cobria toda a pirâmide. Isso mesmo, Jack.
como esse bloco de acabamento tinha que se encaixar no vizinho, a face vertical tinha que estar totalmente na vertical. Eles conferiam com essa ferramenta especial, um prumo em forma de F. E, a propósito, esse é o único lugar no platô onde podemos verificar se um bloco de acabamento está totalmente na vertical. Esta é uma ferramenta simples. Desde que esta distância seja igual a esta distância e a linha do prumo esteja tocando as duas extremidades, podemos dizer que esta superfície está totalmente na vertical. Como está, Jack? Tá muito bom, tá perfeito. Com isso, mostramos que a superfície está na vertical. Muito simples, né? É, você acertou de novo, Jack. Enquanto um grupo da pedreira removia uma montanha para construir outra, outro grupo trabalhava aqui, no ancoradouro. Era chamado de ancoradouro porque, acreditem ou não, era cheio d'água e era ligado ao Nilo por um canal. Era um cenário de muita atividade, como um porto moderno de containers. Era por aqui que todas as pedras boas chegavam de barco. Aqui, as pedras eram descarregadas e depois arrastadas morro acima até as pirâmides. Os antigos sabiam que o ângulo das rampas era crucial. Entre 6 ou 7 graus era perfeito para desafiar a gravidade. Do ancoradouro, as pedras eram carregadas em trenós, que eram arrastados morro acima, lubrificados com cal e com água, reduzindo a fricção em 90%. Não queira subir esse morro tentando arrastar uma pedra. Eu quis saber quem eram as pessoas que arrastavam pedras pesadas para as pirâmides dia após dia durante 20 ou 30 anos de construção, tempo que levava para construir esses gigantes. Então fui até o pé do platô de Gizé, onde estão escavando um cemitério. É o lugar de descanso daqueles que trabalhavam perto da pirâmide. Os túmulos dão uma noção do estilo de vida dos trabalhadores e uma dica da importância socioeconômica que a construção da pirâmide representava para toda a nação. Dr. Hawass, o que as tumbas nos dizem? Esta é a primeira vez que sabemos da vida desses trabalhadores que construíram as pirâmides. Antes disso, sabíamos muita coisa dos nobres, oficiais, reis e rainhas, mas nada sobre as pessoas comuns que representavam 80% da nação naquela época. E aqui o Dr. Zahi Hawass, secretário-geral de Antiguidades, encontrou-se comigo para falar de suas últimas descobertas. Como os egípcios administravam tantas pessoas trabalhando nesta obra colossal? Era um sistema de trabalho forçado, coação ou um sistema de cooperação? Você tem que entender uma coisa importante, que é a pirâmide era o projeto de toda a nação. O país inteiro, 1.600.000 pessoas. Esse era o número de habitantes do Egito naquela época. Dedicavam suas vidas para construir essa pirâmide, porque era para o rei, que na verdade era Deus. Então não tinha um exército forçando escravos? Não. Acreditamos que o número de trabalhadores era de apenas 10.000 homens. Talvez um terço fosse de trabalhadores permanentes que trabalhavam para o rei desde sempre. E o resto seriam homens jovens que vinham para ajudar no sustento da família no Delta e no Alto Egito. Ao contrário do que se presumia, as evidências mostram que o trabalho básico, a força muscular na construção das pirâmides, não vinha de escravos, mas sim de fazendeiros dedicados. Toda a família tinha que enviar sua contribuição. Como até hoje, se você for a qualquer aldeia, no Alto ou no Baixo Egito, eles fazem como na época da construção da pirâmide. Se você tentar construir sua casa, vai descobrir que todos os dias, todas as famílias da aldeia vão te levar comida. Construir uma pirâmide era a mesma coisa. Mas e o Nilo e a cheia que ocorria todo ano? Isso afetava o trabalho nas pirâmides? Sim, mas ajudava no trabalho da pirâmide, pois quando a cheia cobria completamente o Egito, não havia trabalho para ninguém. O que você acaba de descrever é como uma pequena cidade. 10.000 pessoas é muita gente. Como eles organizavam isso? Uma equipe consistia de 2.000 trabalhadores. Eles dividiam a equipe em 2 grupos. Cada grupo tinha 1.000 trabalhadores. Cada grupo tinha um nome, tipo Amigos de Quéops,
bêbados de miquerinos. Cada grupo tinha um supervisor. Então, os 10.000 trabalhavam organizados em equipes, em grupos, em turmas menores. Assim, a organização ficava bem mais fácil. Eles tinham uma grande área, tipo uma cantina, para alimentar todos os trabalhadores. Havia várias instalações para guardar todo o equipamento, porque o trabalhador não podia ter ferramenta. As ferramentas pertenciam ao governo. Eles tinham pessoas para cuidar das roupas, pessoas para cuidar da comida. Eles tinham pessoas que cuidavam de tudo para eles. Como uma pirâmide. É, porque nos preocupamos sempre com a construção da pirâmide. A administração da construção da pirâmide é mais genial, sabe, do que a construção da pirâmide em si. E é por isso que a pirâmide construiu o Egito. Porque construir essa pirâmide os fez conhecer tudo sobre arte, tecnologia e ciência. A fé egípcia na pós-vida estimulou não só a ciência e a tecnologia, como o comércio. Como no Cairo moderno, os trabalhadores da aldeia exigiam uma quantidade enorme de suprimentos no dia a dia. Muitos buscavam suprir essa necessidade. E conforme sua crença irradiava além das sepulturas reais, ela atingia cada aspecto do dia a dia dos egípcios. Mais e mais pessoas passavam a suprir a demanda, e assim geravam sua própria demanda. O empreendimento e todos os aspectos associados a ele tornou-se uma grande indústria. Incenso, bálsamos e ungüentos, que eram privilégios do rei, passaram a ser desejo das massas. Salam. Salam. Preciso de um perfume antigo. Este é Ramsés. Este é mais forte na pele. Você quer alguma coisa mais forte, mais ou menos, ou... E este aqui? Este é de flor de lótus. Ah, é muito forte, é uma flor muito forte. Tá bom. Os óleos aromáticos eram considerados o perfume dos deuses e por isso aplicados na pele para fins cosméticos e medicinais e usados também no processo de mumificação. Então pode-se dizer que o perfume é mais uma invenção que devemos à crença dos egípcios na pós-vida. Eles também criaram um dos fascínios mais duradouros do mundo. No Museu do Cairo, eu pude ver os resultados impressionantes do empreendimento antigo nas artes e ciências. Apesar de chocantes por sua dura realidade, as múmias fornecem um registro inestimável da crença, ciência e vida dos antigos egípcios. 1,80 m, 90 anos de idade, pai de 100 crianças durante um reinado de 70 anos, o lendário Ramsés II superou os governantes egípcios. O processo de mumificação no tempo da rainha Nedmet incluía colocar natrão, um sal natural, em saquinhos sob a pele e dentro das cavidades do corpo. Quando ela foi descoberta e levada para o Cairo através do Nilo, o natrão, que tinha desidratado seu corpo, absorveu a umidade do rio, fazendo com que sua pele desidratada queimasse. A múmia do rei Sequenenre mostra o mundo violento que ele deixou após um ferimento na cabeça durante uma batalha. Amenhotep I, seu neto, descansa em um manto enfeitado com uma coroa de flores. Como hoje, flores eram sinal de amor. As múmias nos dizem que os egípcios tinham ossos quebrados, faziam amputações e sofriam de artrite, como muitos de nós. Esses mensageiros silenciosos prestam testemunho do domínio da técnica e do profundo conhecimento. Perto dali eu encontrei outra maravilha antiga, um bloco de granito talhado, o caixão ou sarcófago da antiguidade. A superfície é incrivelmente lisa. Espertos, eles talhavam a tampa do mesmo bloco. Uma peça incrível da perícia e precisão dos artífices e que deixa você pensativo. O ambiente árido do deserto inspirou os antigos egípcios a criar imagens coloridas, fosse para esta vida ou para o pós-vida. Em seu mundo, flores tinham um significado especial.
Registros de 2200 a.C. mostraram que foi no Antigo Egito que os primeiros jardins ornamentais foram criados, mais de 1500 anos antes dos fabulosos jardins suspensos da Babilônia. Privilégio exclusivo da realeza, alguns dizem que os jardins da antiguidade eram uma expressão do poder do rei. De tão poderoso, ele podia cultivar flores onde a natureza não podia. Mas os egípcios viam mais do que isso. Eles eram uma imagem de renascimento e regeneração, símbolos de amor e mérito pela passagem desta vida para o pós-vida. As flores eram colocadas dentro dos caixões das múmias e acreditava-se que elas as protegiam pela eternidade. E o granito, segundo sua crença, fornecia o máximo em segurança. Na escala de Mohs, que vai de 1 a 10, o granito é de grau 7, sendo no mínimo tão duro quanto o aço. Como eles conseguiam perfurar uma pedra tão dura assim, era uma pergunta para o estudioso da tecnologia da antiguidade, Dennis Stocks. Uma das coisas mais difíceis para os egípcios, cujo processo era desgastante, era fazer a perfuração de pedras sólidas. Enfim, era assim que eles perfuravam. Primeiro, eles tinham um tubo de cobre com a haste de madeira atravessando o mesmo, portanto, tem um espaço na parte inferior do tubo. Assim, eles colocavam o tubo em posição e um agente cortante, que é simplesmente areia comum do deserto. Então você despeja a areia dentro para que o cobre tenha uma borda cortante. Sim. Temos um arco longo com uma corda amarrada que dá uma volta dupla em torno da haste. Só falta colocar um componente. Pode pôr a pedra em cima da haste. Agora, isto serve apenas para posicionar e girar a haste. Girar enquanto a parte de baixo gira no buraco. Portanto, se você puder segurar... Quer dizer que isso é o que mantém a ferramenta no lugar. Segure e não coloque qualquer pressão enquanto dois operadores giram a haste. A areia vai cortando devagar e com firmeza, abrindo seu caminho na pedra. E o único fator limitante é a força e o comprimento do tubo de cobre. Entendi. Certo, então é uma técnica muito boa e, é claro, muito econômica. Por quê? Porque você só perfura a circunferência do tubo. O núcleo pode ser atingido depois e você fez apenas um furo. Super tecnologia, com certeza. Com ferramentas básicas e uso eficiente, os antigos egípcios criaram maravilhas no mundo. E apesar de seu conhecimento e experiência terem crescido, a arte das pirâmides decaiu. Conforme as indústrias se expandiam e se diversificavam, classes sociais surgiam. Não havia mais dependência da família real. Alguns historiadores acreditam que guerras, fome e troca de poder no sul contribuíram para o declínio. Mas levou mais 1000 anos para os egípcios darem o sopro final. Uma nova fé surgiu. E com ela, o conhecido conceito de uma vida após a morte, que argumentava que não era preciso de um corpo para desfrutá-la. O cristianismo varreu o Egito seguido de outras religiões, apagando mais de 3000 anos da tradição antiga em poucos séculos, ofuscando uma cultura e um estilo de vida que foi definido pelas pirâmides. Em sua busca pela vida eterna, eles deixaram para trás o legado da geometria básica, ciência rudimentar e tecnologia embrionária, preparando o campo do crescimento intelectual em outros lugares. Quando pensamos nas culturas avançadas, científica e intelectualmente do mundo antigo ocidental, tendemos a nos concentrar nas culturas da Grécia e de Roma. Ambas alcançaram sua grandeza, graças em parte ao que os antigos egípcios sabiam. Seu conhecimento não permaneceu preso nas areias desse deserto, ele foi esparramado pelo mundo todo, para além das margens do Rio Nilo. E que finalmente chegou até nós para nos lembrar que, por nossos avanços tecnológicos e científicos, devemos agradecer e reverenciar a esses gigantes, conhecidos como os egípcios. Jogada da partida.